Posso começar? Uhum. Tá certo. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer a esse convite da Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul, que me convidou para falar de logoterapia, né? E para falar de uma teoria psicoterápica, obviamente, a gente fala um pouco sobre qual é a visão que se tem de ser humano, né? E então eu vou estar apresentando isso, obviamente, como é um evento aberto, não só para psicólogos, mas para uma série de pessoas, para pessoas que já conheçam a logoterapia, mas eu imagino que bastante também para pessoas que não conheçam. Então, vou fazer uma apresentação, como está combinado, mais ou menos em torno de 1 hora, e depois, a meia hora final, é para fazer perguntas, comentários, observações que queiram fazer. E eu vou apresentar alguns PowerPoint e para facilitar que seja visualizado o que eu vou estar falando e apresentando. Então, eu vou começar. E só vou pedir que vocês me confirmem se vocês estão vendo o compartilhamento. Sim, professor, estamos sim. Tá certo. A tela não está grande, nós estamos vendo. Agora está. Acho que agora está grande. Eu vou começar. Agora está grande. Eu vou começar com uma pergunta que, de certa forma, é o cerne da logoterapia, que se poderia colocar para a pessoa: para que tu vives? Né? O que tu fazes, ou queres fazer, ou queres encontrar, que tu consideras importante na tua vida? Isso aqui dá para dizer que, de certa forma, é o cerne da logoterapia. Então, eu vou estar apresentando primeiro um pouco da pessoa que criou a logoterapia, que é o Viktor Emil Frankl. Tá? E eu estou deixando aqui também meu e-mail, se depois quiserem fazer algum contato, qualquer coisa, estou disponível também. Esse aqui é o Viktor Frankl, vamos dizer, na maturidade dele, e apresentando alguns dados. Ele nasceu no começo do século passado, em 1905, em Viena, a mesma cidade do Freud, e morreu no final do século passado, também em Viena, em 1997. Era um médico com especialidade em neurologia e psiquiatria e tinha doutorado em filosofia. A logoterapia tem uma base filosófica bastante grande e havia um interesse muito grande do Frankl, inclusive sempre teve um interesse até de uma formação maior, né? Então ele fez questão de fazer doutorado em filosofia. E ele tem doutorado, vamos dizer, com o título de doutor honoris causa em dezenas de países do mundo, por várias universidades, e inclusive aqui em Porto Alegre, em 1984, ele esteve pela primeira vez no Brasil, em Porto Alegre, num evento que foi realizado na PUC, e a partir dessa vinda primeira do Viktor Frankl ao Brasil, é que começou um movimento de disseminação da logoterapia no Brasil. Já havia publicações de livros do Frankl no Brasil, mas ele era bastante pouco conhecido antes de ter vindo pela primeira vez ao Brasil em 84. Em 84, daí se criaram duas associações aqui em Porto Alegre, uma brasileira e uma latino-americana. Né? E também
a partir dali se criaram grupos de estudos em logoterapia, foi criado a primeira formação em logoterapia no Brasil, foi aqui em Porto Alegre, e também o primeiro curso de especialização em logoterapia em universidade também ocorreu aqui em Porto Alegre, lá na PUC, a primeira vez. E o Frankl esteve em Porto Alegre, não, no Brasil, mais 2 vezes, em 86 no Rio de Janeiro, e em 87 em Brasília, nas 2 vezes ocorrendo eventos que foram tornando cada vez mais conhecido a logoterapia. Aqui em Porto Alegre, praticamente, quando o Frankl veio, o Salão de Atos, que era o antigo Salão de Atos, estava totalmente lotado, não só de brasileiros, como muitos estrangeiros que vieram a Porto Alegre para essa primeira vinda maior. O Frankl já tinha estado na Argentina, mas muito rapidamente, vários anos antes, e foi praticamente a primeira vez que ele veio para a América Latina e que houve uma grande difusão. O Viktor Frankl é autor de dezenas de livros, na verdade, 31 livros ele escreveu, além de muitos artigos e muitas conferências que ele fez no mundo inteiro. Eu vou citar alguns poucos livros. O mais conhecido dele, o mais famoso, o mais vendido, tem o nome de Em Busca de Sentido, um psicólogo no campo de concentração. É importante saber que o Frankl também tinha ascendência judaica, como o Freud, né? E ele passou o período da Segunda Guerra Mundial na sua cidade, né? E ele acabou sendo encarcerado por ser judeu em 4 campos de concentração nazistas. Ele sobreviveu, esteve de 42 a 45. E nos campos de concentração ele perdeu a primeira esposa, o pai, a mãe, irmão, amigos, enfim. E também ele perdeu, no campo de concentração, a primeira versão do primeiro livro que ele tinha escrito de logoterapia, e que até ele reconstruiu posteriormente, e é o segundo livro publicado dele, apesar de ter sido o primeiro livro escrito. Inclusive, ele comenta que ele não tinha tido filhos ainda, ele tinha casado um pouquinho antes da guerra, desculpe, quando ele casou, inclusive, vocês sabem que houve uma grande repressão aos judeus na Alemanha nazista, e ele praticamente foi um dos últimos que conseguiu casar ainda, porque depois já não era mais permitido que houvesse casamentos, porque a ideia era que os judeus não deveriam se reproduzir, já que eram considerados uma praga pela ideologia nazista. Outros livros dele, esse segundo publicado, mas o primeiro escrito, que está traduzido no Brasil, Psicoterapia e Sentido de Vida, Fundamentos Antropológicos da Psicoterapia, Psicoterapia na Prática, a Ideia Psicológica do Homem. Esse não está traduzido ainda em português, mas está acessível tanto em inglês como em espanhol. Então, esses são uns poucos livros dos 31 livros que ele escreveu. Alguns dados que são interessantes, dos muitos que a gente poderia levantar, mas eu trago um que é significativo em termos da preocupação que ele sempre teve com a questão do sentido da vida. Quando ele estava praticamente de ensino médio, ou final do que seria o nosso fundamental aqui no Brasil, o professor de biologia, numa aula de biologia, de história natural, ele disse que a vida não era nada mais do que um processo de oxidação e combustão de elementos químicos, né? E o Frankl, um adolescente, né, logo levantou e fez a pergunta:
o professor, mas então, qual é o sentido da vida? Então, nos mostra que lá por 14, 15 anos, esse jovem estudante já estava preocupado com a questão do sentido da vida, que viria depois a ser o centro do seu sistema psicoterápico que ele criou. Ele manteve uma correspondência com Freud como estudante e, aos 17 anos, inclusive, ele enviou um artigo que ele tinha escrito, porque ele lia muito psicanálise, estava muito interessado em psicanálise, né? E ele escreveu um pequeno artigo que ele mandou para o Freud. E o Freud recomendou que o artigo fosse publicado na Revista Internacional de Psicanálise, o que realmente ocorreu quando o Frankl tinha 19 anos. E uma das tristezas que o Frankl comenta do campo de concentração, e ele teve praticamente onde ele morava, a casa foi confiscada, tudo foi perdido, ele tinha muita tristeza de que a correspondência que ele tinha mantido com o Freud, que ele guardava como um tesouro, se perdeu totalmente. Depois ele começou a estudar medicina, né? E ele se afastou da psicanálise, apesar da sempre grande admiração que ele teve pelo Freud, e ele se aproximou do Adler. E também, durante o período que ele foi estudante, ele dava muitas conferências de psicanálise, depois de psicologia individual, e já escrevia muitos artigos, e até o segundo artigo dele publicado foi na revista da Psicologia Individual do Adler. Então, ele ingressou na considerada segunda escola vienense de psicoterapia, sendo a primeira a psicanálise, e a terceira vai ser a logoterapia. Então, bastante simplificado, o que é a logoterapia? Bem, além de outras coisas, além de uma filosofia de vida e de poder ser utilizado, e é bastante utilizado, principalmente na saúde, na educação, inclusive na área de trabalho, basicamente foi criado como uma escola psicoterápica. Logos, a palavra logoterapia de uma palavra grega, né? Tem diversos significados. O Frankl selecionou um que é sentido, né? Então, e terapia todos nós sabemos que quer dizer curar ou cuidar. Né? Então, a logoterapia seria uma terapia centrada no sentido. E, para o Frankl, a motivação básica do ser humano não era, como outras teorias colocavam, a busca do prazer, a evitação da dor, ou a busca de sobressair sobre outras pessoas, ter poder, como eram das duas escolas a qual ele teve influência inicial, a psicanálise e a psicologia individual, mas para ele a questão fundamental para o ser humano era buscar e realizar sentidos na vida. Ele não colocava que havia só um sentido na vida, né? Até poderia haver um único, mas ele advogava que a vida pode ter sentido. E é isso que motiva o ser humano a agir. Então, eu vou trazer algumas frases que o Frankl usava definindo o que é o ser humano. Essa muito conhecida, que está nos vários livros dele: ser homem é ser consciente e ser responsável. Aqui já nos dá uma ideia da importância que o Frankl dava ao ser humano estar consciente do que está acontecendo a ele e ao mundo, sem que ele negasse o que a psicanálise diz de forças inconscientes, né? E ele também dizia que ser consciente e ser responsável. Para o ser humano ser responsável, ele obviamente tem que ter liberdade.
porque se ele não tem liberdade, ele não pode ser responsabilizado por qualquer coisa. Então, na logoterapia, que se insere dentro das linhas humanistas e das linhas existenciais, parcialmente, ele, como todas essas teorias do existencialismo e do humanismo, enfatiza enormemente a liberdade do ser humano, que o Frankl colocava como um dos axiomas da logoterapia. Então, o ser humano é um ser livre, consciente e, portanto, responsável. Essa questão de sentido da vida, de responsabilidade, às vezes nos passa por cima e nós podemos achar que não é tão importante, mas eu gosto muito de olhar as histórias em quadrinho ou os cartoons que mostram como essas preocupações estão bastante presentes. Então, aqui um cartoon que eu gosto de apresentar, o Calvin conversando com o tigre dele, né? E que mostra essa, às vezes, fuga à responsabilidade do ser humano. Então, o Calvin conversando com o tigre dele. Nada do que eu faço é culpa minha. A minha família é disfuncional. Os meus pais não foram capazes de me ajustar à sociedade. Eu me comporto mal devido a um processo de codependência tóxica. Eu preciso de compreensão holística para aprender a aceitar qualquer responsabilidade por meus atos. E o tigre, que está achando muito estranha essa conversa, coloca: um de nós dois precisa jogar água fria na cabeça. E o Calvin completa: eu adoro esse papo de vítima da sociedade. É claro que muitas vezes nós somos vítimas das circunstâncias, né? Mas aqui o que está sendo trazido é algo que ocorre muito na nossa sociedade hoje em dia, que a gente busca sempre responsabilizar os outros, as condições econômicas, a nossa criação, os nossos pais, os nossos professores, a economia, para tudo o que nos acontece. O Frankl não nega que tudo isso sejam fatores que interferem, mas ele sempre diz, dentro dos dons que nós temos e do espaço que nos é dado, considerando as condicionalidades e as limitações, nós sempre temos liberdade para tomar uma posição frente ao que está ocorrendo. Uma outra definição de ser humano. O homem é um ser em busca de sentido. Ou seja, aqui está o que eu já disse antes, o cerne da logoterapia. Para o Frankl, o ser humano é um ser que busca encontrar tarefas ou vivências, experiências, ou assumir posições frente ao que ele encontra que possa fazer ele dizer: para fazer isso, vale a pena viver. E seguindo nisso que eu estava trazendo, cartoons, né? Novamente o Calvin conversando com o seu tigre e falando da questão do sentido da vida. Eu estou, diz o Calvin, tranquilo, perfeitamente em paz com o mundo. E o tigre pergunta: por quê? Eu descobri o sentido da minha vida. Eu descobri por que eu fui posto no mundo e por que tudo existe. O tigre, meio desconfiado: é? Ele disse: eu estou aqui para que todo mundo possa fazer o que eu quiser. E o tigre, ironicamente, diz para ele: ainda bem que você descobriu. E ele acrescenta: quando todos aceitarem isso, ficarão tranquilos também. É claro que é uma brincadeira, né? Mas não deixa de mostrar nos cartoons essa preocupação com o sentido da vida, né? E, claro, mostra uma visão infantil em que a pessoa considera, muito comum em crianças, né? Considera ser o centro do mundo e os outros existem exatamente para satisfazer a si. O Frankl, inclusive, tem uma posição em que ele diz que o sentido da vida não está em nós, mas está fora de nós. E por isso nunca poderia ser essa posição de autocentramento, né? Mas
de saída de si, o que Frankl chama de autotranscendência, para encontrar o sentido que está no mundo, não dentro de mim. Dentro de mim está a capacidade de reconhecer as possibilidades de sentido que existem no mundo. Bem, se diz que eu devo encontrar o sentido da vida, uma das coisas que o Frankl diz, e às vezes as pessoas perguntam, mas então qual é o sentido da vida? O Frankl diz, eu posso dizer o que eu penso que é o sentido da vida para mim, mas eu não posso dizer o que é o sentido da vida para ti. Eu posso te dizer que existe, mas que tu deve buscar e encontrar. Mas ele dá algumas dicas de como a gente poderia encontrar o sentido da vida. Antes disso, vou apresentar mais um cartoon, agora do Agar, conversando com o Ed Sortudo, em que ele está se questionando. Eu fico me perguntando qual é o sentido da vida. E o Ed Sortudo salta e diz pescar, jogar cartas e beber. O Agar fica meio em dúvida, eu acho que é por aí mesmo, né? Mostra aqui, vamos dizer, de certa forma, o princípio do prazer, né? O pescar, o jogar, jogar cartas e beber, que o Frankl não tem nada contra isso, obviamente, né? Mas ele quer dizer que simplesmente se dirigir a isso somente não satisfaria o ser humano. Então, como é que eu encontro e concretizo os sentidos? O Frankl fala de valores. Um dos motivos por que o Frankl, de certa forma, foi se afastando daquele interesse juvenil dele pela psicanálise, e não que ele tenha negado muitos dos conceitos, e ele sempre reconheceu a genialidade do Freud, é que o Freud não lidava muito com a questão de valores e questão do sentido da vida. Ele, inclusive, chega a dizer numa carta que ele escreveu à princesa Bonaparte, que era uma seguidora da psicanálise, ele chega a dizer que quem se pergunta sobre o sentido da vida está doente. E o Frankl diz o contrário, não, essa é uma pergunta sadia que o ser humano se faz e ele precisa responder essa pergunta. Então, o Frankl diz que uma das formas, ele não diz que é esse, uma das formas que a gente pode encontrar sentido na vida é através do que ele chama valores de criação. É o que eu dou para o mundo através do que eu faço, das minhas ações. Pode ser o meu trabalho profissional, qualquer ação que eu faça. Apesar de ele chamar de valores de criação, não é criatividade no mesmo sentido que se utiliza modernamente de dizer que aquilo que nós chamaríamos de criatividade tem que ter originalidade e tem que ser útil. Para o Frankl, desde que o ser humano faça algo que ele vê como importante e significativo e vê que a vida dele poderia ter valor fazendo isso, aquilo pode dar um sentido para o ser humano. O trabalho profissional ele pode ter um valor de criação se a pessoa vê sentido nele, mas ele pode também não ter um valor de criação se a pessoa simplesmente trabalha para obter dinheiro, para sobreviver ou para fazer outras coisas, né? Muitas vezes as pessoas têm trabalhos que não têm para elas um sentido, né? Tem só um fim que é conseguir dinheiro. Então, por aí não seria o valor de criação. A pessoa deveria ver como importante o que ela está fazendo. Um segundo tipo, classe de valor, é o que o Frankl chama de valores de vivência. O que eu recebo do mundo por existir. Então, aquilo que eu recebo do mundo, como, por exemplo, a experiência de amor, a natureza, a música, amizades, enfim, qualquer coisa que a existência me proporcione e que eu veja como significativo e ache que aquilo pode dar um sentido para a minha vida. E, finalmente, um último tipo de valor, esses dois primeiros são bastante fáceis de serem compreendidos, e que esse terceiro eu acho que é
uma das originalidades ou uma das maiores contribuições do Frankl, que são o que ele chama de valores de atitude. Como que nós enfrentamos os reveses que nós encontramos na vida? Ou seja, os nossos embates com a tríade trágica, com o sofrimento, com a culpa e com a morte. Todos nós encontramos, em menor ou maior grau, sofrimento. Não tem como nós vivermos sem ter experiência de sofrimento. Também, culpa, em algum momento nós fizemos algo ou não fizemos algo, nós dissemos algo ou não dissemos algo quando devia ser dito, que depois nós pensamos, uau, eu fiz errado, eu não devia ter feito isso, ou não devia ter dito isso, ou devia ter feito, ou devia ter dito. Então, a experiência de culpa é uma experiência do ser humano, não tem como escapar. Obviamente, nós devemos trabalhar para ter o mínimo de culpa, né? Mas é um grande aprendizado a gente tentar não fazer coisas de que a gente se arrependa depois. E, por fim, nós encontramos esse grande paradoxo que é a morte. Nós nascemos e uma das coisas que nós logo vamos adquirir consciência e vai nos espantar é que nós temos que morrer, nós temos que terminar. E nós vamos ter que nos reconciliar com essa última experiência que nós vamos ter na vida. Os estoicos, inclusive, dizem que viver, de certa forma, é aprender a morrer. Avançando um pouquinho, o Frankl considera que a vida, por esses 3 classes de possibilidades, valores de criação, valores de vivência e, principalmente, o valor de atitude, sempre vai dar a possibilidade de que a vida tenha sentido, mesmo no fracasso, mesmo no insucesso, mesmo na dor e mesmo na morte. Ele afirma que a vida sempre tem sentido, inclusive nas experiências mais adversas. E nós temos que lembrar que o Frankl esteve quase 3 anos em campos de concentração. Uma pessoa que diz isso e teve essa experiência dramática, provavelmente está falando e sabe do que está falando, né? E mantém a crença dele que, apesar das experiências tão dramáticas como até a vivência num campo de concentração, não tira a possibilidade de sentido na vida. Ele não está dizendo que o campo de concentração foi uma coisa boa, né? Mas, assim como dizem os estoicos, né, de nós depende tirar proveito de tudo que nos acontece, inclusive da situação que nós estamos vivendo atualmente, a pandemia. Nós devemos nos perguntar qual é o sentido da pandemia, como que ela me afeta e como que ela me transforma. Quando nós não encontramos ou desistimos de encontrar o sentido da vida, ou nós perdemos aqueles sentidos que nós consideramos sentidos na nossa vida, o Frankl fala que a gente pode ter uma vivência que ele diz um vazio existencial. E, de novo, eu trago um pequeno cartoon para comentar isso. Aqui agora de outro autor, o Gilbert, né, do Scott Adams, 3 colegas de trabalho no refeitório conversando. E um deles diz, o ponto alto do meu dia de trabalho é esse sanduíche de presunto. Tá? E continua, enquanto ele come o sanduíche. Até a hora da saída, nada mais será tão gratificante como ele. E aí, o colega dele pergunta, o que é que você faz depois do trabalho? Eu penso no sanduíche. O sanduíche que ele vai preparar no dia seguinte e depois vai comer na hora do intervalo do almoço, né? Aqui já traz bem a ideia, né, que aqui esse indivíduo conversar com ela. O trabalho que ele estava exercendo não tinha um valor de criação, né? Então criava, de certa forma, um vazio para ele.
E quando há um vazio existencial, as pessoas podem ou se voltar para o prazer, para as drogas, ou até vivenciar uma situação tão desesperadora que pode chegar ao suicídio. Porque a pessoa diz, a vida não tem sentido. E lembrando, nós estamos aqui, um evento promovido pela Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul, eu mesmo sou do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, né? Porto Alegre, o Rio Grande do Sul, na verdade, tem um dos índices mais altos de suicídio, e principalmente nos dois extremos de idade, entre os jovens e entre os idosos. E quando isso ocorre, ou é porque há um vazio existencial, uma descrença no sentido, há uma perda de sentido, né? E essas pessoas têm que ser ajudadas para não viver essa experiência de vazio existencial, que é algo que traz muito sofrimento, né? E pode levar a situações desesperadas se a pessoa não descobrir o seu sentido. Falando da morte, o psicólogo Rollo May tem uma frase que eu acho que muitas vezes poderia ser orientadora para nós, se nós pensássemos nela de vez em quando. E ele diz o seguinte: eu sei somente duas coisas. Uma, que algum dia eu estarei morto. Outra, que agora eu não estou. A única questão, então, é o que eu vou fazer entre essas duas datas. E, segundo Frankl, eu devo encontrar coisas significativas para fazer entre essas duas datas de nascimento e morte, né? Para considerar que a vida vale a pena morrer, senão eu caio na experiência do vazio existencial e que nada tem importância e nada me dá satisfação, nada me dá a sensação de plenitude. E aqui, trazendo mais uma que eu gosto muito de aproveitar, de encontrar em cartoons, em historinhas em quadrinho, questões sobre logoterapia ou questões existenciais, eu trago o Snoopy conversando com o Charlie Brown. Um dia nós vamos morrer, Snoopy. E o Snoopy responde, sim, mas todos os outros dias a gente vai viver. Se nós pensarmos aqui, nós temos duas atitudes. Nós sabemos que o Charlie Brown é um menino, né, todo preocupado, todo grilado, pessimista, tudo dá errado para ele, né? E ele se concentra, um dia nós vamos morrer, Snoopy. E talvez pensando, né, atrapalhando a sua existência na vida, porque vai morrer. E o Snoopy lembra, mas todos os outros dias nós vamos viver. Então vamos aproveitar a nossa vida. Então isso aqui é um primeiro início de exposição sobre a logoterapia. E agora eu quero, avançando um pouco mais, cuidando aqui nos horários, avançando um pouco mais, eu vou apresentar um segundo PowerPoint e que eu acho que eu posso dizer bastante sobre o Frankl e alguns dos seus conceitos, apresentando um pouco do livro dele, que é esse que eu falei, que é o livro mais conhecido dele, o mais famoso dele e o mais vendido, né? E que tem o título Em Busca de Sentido, um psicólogo no campo de concentração. E é muito engraçado ter esse título, um psicólogo no campo de concentração, porque o Frankl não era psicólogo, era psiquiatra. E, na verdade, isso foi colocado nos Estados Unidos, esse título, e foi traduzido no Brasil assim, e ficou tradicionalmente assim. Mas o Frankl não era psicólogo, mas psiquiatra, né? Então, de novo, eu coloco aí meu e-mail também, que vocês podem, de alguma forma, acessar. Se tiverem depois interesse de conversar mais, está à disposição. Então, sobre o livro aqui, é uma das edições que eu tenho. Era a 16ª edição, mas é uma edição bastante antiga já, é de 1991, ou seja, praticamente de 30 anos atrás.
Eu, inclusive, não gosto muito dessa capa aí. Atualmente tem uma outra capa, né? Mas, enfim, alguns dados sobre o livro, que vai mostrando um pouco de logoterapia, um pouco do Frankl, né? Então, ele foi escrito em 1945, num período de 9 dias, em que o Frankl ditou para 3 secretárias que usavam estenografia e gravações, porque veio assim como um processo de catarse depois que ele saiu do campo de concentração. E foi publicado pela primeira vez em 1946. Então, é o segundo livro escrito por Frankl. Como eu já disse, o outro foi o primeiro, Psicoterapia Sentido Divino, mas foi o primeiro a ser publicado. E o título original da primeira parte, que era um livrinho pequeno, mas agora ele tem 2 partes adicionais, mas essa parte original de 45 tinha em alemão o título Trotzdem ja zu Leben sagen, ou seja, apesar disso, dizer sim à vida. Isso, inclusive, era parte de uma canção que os prisioneiros no campo de Buchenwald, campo de concentração, cantavam numa peça de teatro e diziam algo assim. O Frankl utilizou isso, apesar disso tudo, dizer sim à vida. Depois, em 84, quando foi traduzido esse livro pela primeira vez nos Estados Unidos, os editores pediram para ele: sim, aqui está apresentado uma série de coisas, mas daria para escrever algo assim mais concentrado e que explicasse melhor o que é a logoterapia? Então, ele escreveu uma segunda parte que eu acho muito criativo, o título, Logotherapy in a Nutshell. Só que em português eles trocaram, virou logoterapia, não é logoterapia numa casca de noz, como era o título original, né? Aí tem conceitos básicos de logoterapia, que descreve muito bem o que está ali nessa sessão, mas eu gosto bastante desse título, né, que era uma logoterapia concentrada, né? E depois foi acrescentado também um outro trabalho, The Case for a Tragic Optimism, ou seja, em defesa de um otimismo trágico. Em 84, que saiu a 73ª edição, já se aproximava, só nas publicações em inglês, dos 2,5 milhões de exemplares vendidos. Ou seja, há praticamente 40 anos atrás, já tinha sido vendido 2 milhões de exemplares. Então, imaginar quantos já foram vendidos. No Brasil, constantemente está sendo editado e está sempre faltando esse livro, que é muito vendido. Essa aqui é a edição, uma edição alemã, né? E essa representação aqui é da entrada do campo de concentração, o famigerado Auschwitz. E aqui 2 outros títulos, esse em inglês, do campo de morte para o existencialismo. E ali vocês veem, o subtítulo é O caminho de um psiquiatra para uma nova terapia. E aqui então fala em psiquiatra, não psicólogo, né? E aqui o título original, né? Trotzdem ja zu Leben sagen, na edição de 1946, já em uma edição não a original, mais adiante. Algumas opiniões sobre o livro. O famoso psiquiatra e também filósofo Karl Jaspers, o Frankl menciona nos livros de memória dele, dizendo: quando eu visitei a Karl Jasper em Basileia, ele disse textualmente: Senhor Frankl, eu conheço todos os seus livros, porém um deles, o do campo de concentração, assinalando-o em sua biblioteca, pertence aos poucos grandes livros da humanidade. E também foi declarado pela Livraria do Congresso em Washington um dos 10 livros de maior influência na América. E é mencionado também no livro do Frankl que um candidato às eleições, preso pelo ditador de um país, as Filipinas,
quando foi questionado como é que ele tinha suportado aquele isolamento durante os períodos de prisão que ele teve, e ele disse: a minha mãe me enviou à cela o livro de um psiquiatra vienense, de nome Viktor Frankl, e isso me deu forças para resistir. Objetivos do livro, segundo Viktor Frankl: transmitir ao leitor, através de um exemplo concreto e dramático dos prisioneiros de campos de concentração, que a vida tem um sentido potencial sobre quaisquer circunstâncias, mesmo as mais miseráveis. E também ele dizia que pensava que poderia ser útil a pessoas que têm inclinação para o desespero. Uma coisa importante de a gente saber, quando o Frankl era ainda estudante, ele ajudou, junto com outros terapeutas que ele conseguiu convencer, ainda como estudante, a criar um centro de orientação para os jovens, porque o nível de suicídio em Viena entre os jovens era muito alto. E ele conseguiu fazer uma redução. Aliás, um dado interessante de se colocar, isso de criar centros de orientação para os jovens, talvez é algo que está um pouco perdido na história da Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul, mas quando eu era ainda estudante, a Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul criou um serviço de orientação para os jovens, que se chamava HELP, Socorro, né? E que funcionava ali na Rua da Praia, aqui uma das ruas mais emblemáticas de Porto Alegre. Então, a Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul tem essa experiência inovadora de ter criado um serviço gratuito de orientação para os jovens. E segundo Gordon Allport, o Frankl introduz a sua própria filosofia logoterapêutica nesse livro. E diz mais o Allport no prefácio: é um profundo ensaio e não apenas mais uma história sobre as brutalidades no campo de concentração. Eu, inclusive, digo sempre que, apesar do campo de concentração estar muito presente, para mim o campo de concentração nesse livro é, de certa forma, o pano de fundo, porque o Frankl vai apresentando conceitos de logoterapia. Ainda no prefácio do Gordon Allport, ele fala da questão do suicídio, que o livro ajudaria clientes para encontrar razões para optar por seguir vivendo. Ele dá alguns exemplos: amor pelos filhos, talento a ser usado, recordações a preservar, além de outros. E fala da visão de vida, né? Ver a condição humana com sabedoria e compaixão, a partir da experiência vivida. Quer dizer, esse livro serviria para isso, segundo Gordon Allport. E o Gordon Allport comenta a visão de neurose para o Freud, que era a ansiedade por motivos inconscientes e conflitantes e frustrações sexuais. Para o Frankl, era, na verdade, a frustração da vontade de sentido do ser humano. E no livro, segundo Gordon Allport, são apresentadas estratégias de preservação ante situações extremas, como, por exemplo, imagem de pessoas amadas, sentimento religioso para aquelas pessoas que são religiosas, um humor, inclusive, que ele chega a dizer, sim, havia humor dentro do campo de concentração, porque é uma das coisas que o ser humano utiliza. Se nós pensarmos, por exemplo, na pandemia, logo no começo aqui no Brasil, né, nós tivemos aquele primeiro choque, né? E logo depois vocês devem lembrar a quantidade de piadas que se fazia sobre a pandemia, que é uma maneira de o ser humano lidar com situações que às vezes desesperadoras, como era, inclusive, a possibilidade de doença e de morte por causa do vírus, né? As belezas naturais também como uma estratégia de preservação. Temas importantes da logoterapia que o Gordon Allport diz no prefácio que são abordados, né? A visão de sofrimento, que a vida é sofrimento, de certa forma, também, e sobreviver ao sofrimento é encontrar um sentido na dor. A questão da liberdade, que frente ao sofrimento é escolher a atitude pessoal que se assume diante de determinado conjunto de circunstâncias.
Ele comenta que algumas influências no pensamento do Frankl vêm da escola estoica de filosofia e do existencialismo, também do humanismo, e fala da capacidade humana de erguer-se acima do destino externo e encontrar sentidos da vida. Ou seja, o que o Frankl chamava de valor de atitude ou capacidade de oposição do espírito humano, ou mais modernamente nós chamamos de resiliência. Só que o Frankl, décadas antes, falava dessa capacidade de oposição do espírito humano frente a situações adversas, né, que depois nós viemos chamar de resiliência. E fala bastante da responsabilidade, que um dos trabalhos do terapeuta é exatamente despertar no paciente o sentimento de que ele é responsável por algo perante a vida, que ele deve descobrir o quê, mesmo em circunstâncias muito duras. Ele não deve desistir da possibilidade de sentido, apesar das dificuldades que ele possa encontrar. E do prefácio que o próprio Frankl faz na edição de 84 do livro que ele escreveu em 45, né? Ele diz que ele pretendia publicar o livro anonimamente, sem colocar o seu nome, e só por pressão dos amigos é que ele acabou colocando. E ele diz que o fato de o livro ter se tornado um sucesso, que de certa forma foi um espanto para ele mesmo, ele diz, sim, indica uma realização e uma conquista pessoal dele, né, autor. Mas ele diz que principalmente é a expressão da miséria de nossos tempos, por ter seu título, falando do sentido da vida, atraído tantos leitores. Mostra que a questão sobre o sentido ou não sentido da vida está incomodando muito as pessoas. E ele fala também da questão da felicidade, que a gente não deve buscar diretamente, porque a felicidade é um efeito colateral de uma dedicação pessoal a uma causa maior, ou como um subproduto da rendição pessoal a um outro ser. E, voltando a dizer o que eu já disse, né, que Frankl diz que é possível dizer sim à vida, apesar de todos os aspectos trágicos da existência humana. E ele diz, no final, que se espera um certo otimismo com relação ao nosso futuro, que possa isso surgir das lições retiradas do nosso trágico passado, né? Da experiência dos campos de concentração, das experiências terríveis que foram as 2 guerras mundiais e da violência que nós encontramos no nosso mundo e que nós devemos aprender a lidar com isso de uma forma positiva. A influência do livro Em Busca de Sentido. Em 91, como eu já tinha mencionado, o jornal New York Times realizou uma pesquisa envolvendo milhares de pessoas nos Estados Unidos. E o objetivo da pesquisa era saber qual é o livro que fez mais diferença na vida das pessoas. Em Busca de Sentido, um psicólogo no campo de concentração do Viktor Frankl, ficou situado em 9º lugar na lista dos 10 livros de maior utilidade e influência, tendo a Bíblia em 1º lugar. Mas ele ficou entre os 10 livros de maior influência, né? Isso a Elizabeth Lucas coloca, e o Frankl também, nesse livro dela, Histórias que Curam, porque dão sentido à vida. Uma frase adicional do Frankl que eu gostaria de trazer, ele diz: viver não significa outra coisa que não arcar com a responsabilidade de responder adequadamente às perguntas da vida. Ele, inclusive, às vezes apresenta para as pessoas desesperadas, ele diz para ela, bem, a situação para ti está muito mal, mas a vida espera alguma coisa de ti, ou vai esperar alguma coisa de ti, vai te questionar, e tu deve estar preparado para responder adequadamente às perguntas que a vida pode vir a te fazer. E aqui, 2 livros que eu utilizei. Um deles eu já falei bastante, e o outro é O que não está escrito nos meus livros, que é um dos últimos livros que o Frankl escreveu, que são as memórias dele.
Nós temos mais 5 minutinhos e eu vou rapidamente apresentar uma última coisa, que é simplesmente um exemplo de uma intervenção muito rápida do Frankl, que está nesse livro, Em Busca de Sentido. E, exatamente, abordando a questão do sentido do sofrimento e a depressão. É um caso, uma situação de um atendimento breve, de uma sessão só, que o Frankl relatou. Ele coloca: certa vez um clínico, ou seja, um médico de mais idade, veio consultar-me por causa de uma depressão muito profunda. Ele não conseguia superar a perda da sua mulher, que falecera fazia 2 anos, e a qual ele amara acima de tudo. E o Frankl mesmo pergunta: bem, como é que eu poderia ajudá-lo? O que eu poderia dizer-lhe? E eu abstive-me de lhe dizer qualquer coisa. E, ao invés, eu confrontei-o com a pergunta: que teria acontecido, doutor, se o senhor tivesse falecido primeiro e sua esposa tivesse que lhe sobreviver? E respondeu esse médico: disse ele, isso teria sido terrível para ela. Ela teria sofrido muito. E aí o Frankl colocou, ao que lhe retruquei: veja bem, doutor, ela foi poupada desse sofrimento e foi o senhor que a poupou dele. Mas agora o senhor precisa pagar por isso, sobrevivendo a ela e chorando a sua morte. E diz o Frankl, ele não disse uma palavra, apertou a minha mão e calmamente deixou meu consultório. O Frankl acrescenta: sofrimento, de certa forma, deixa de ser sofrimento no instante em que encontra um sentido, como o sentido de um sacrifício. E ele continua: é claro que esta não foi propriamente uma terapia, uma vez que, em primeiro lugar, o seu desespero não era nenhuma doença. Em segundo, eu não poderia alterar a sua sina, não podia ressuscitar a sua esposa. E é exatamente quando o valor de atitude surge, né? Quando eu não posso mudar algo, então eu tenho que mudar a mim. E o Frankl segue: mas o que eu consegui naquele momento foi mudar a sua atitude frente ao destino inalterável, visto que a partir daquela ocasião ele pelo menos podia ver um sentido em seu sofrimento. Um dos princípios fundamentais da logoterapia está em que a principal preocupação da pessoa humana não consiste em obter prazer ou evitar a dor, mas antes em ver um sentido em sua vida. Essa é a razão porque o ser humano está pronto até a sofrer, sob a condição, é claro, de que o seu sofrimento tenha um sentido. Isso é tirado do livro, né, Em Busca de Sentido. Isso aqui o Frankl apresentou em Porto Alegre e também está em seus livros, quando ele apresentou uma fórmula de desespero, em que ele colocou D, só que em inglês, né, mas traduzindo, D igual a S menos S. Ou seja, desespero é igual a sofrimento sem sentido. Quando eu não consigo ver nenhum sentido no sofrimento que eu estou passando, aí eu me desespero. Completando, diz o Frankl, quando nós enfrentamos uma fatalidade que não pode ser mudada, o que importa, então, é transformar uma tragédia pessoal num triunfo, converter nosso sofrimento numa conquista humana. Quando já não somos capazes de mudar uma situação, nós somos desafiados a mudar a nós próprios. E é isso, basicamente, que eu queria apresentar para vocês. E agora eu me disponho a responder perguntas ou observações ou questionamentos, lembrando que a logoterapia é uma abordagem psicoterápica, além de, como eu disse, servir também para intervenções na área da saúde, da educação, do trabalho, né? E o Frankl dizia que dá para fazer composição com outras escolas.
E se nós lembrarmos que nós temos de 200 a 400 métodos psicoterapêuticos diferentes, e que nenhum conseguiu desbancar os outros, né? Nós devemos ter uma certa humildade frente a sistemas psicoterápicos. Então, estou à disposição de vocês para comentários, para perguntas, para críticas, para observações. Tudo com vocês agora. Antes de começar as perguntas, a gente gostaria muito de agradecer, né, à sociedade, o nosso comitê de psicologia transpessoal, né? Acho que faz bem sentido com o que a transpessoal pensa, né, na questão da autotranscendência também, né, de sair um pouquinho de si para olhar o mundo, né? Acho que isso que é o que dá sentido na vida. Não, e só para comentar que nós, o Comitê de Psicologia faz um trabalho numa ONG voluntário que ele atende as mães sociais, né, de casas lares, né, de forma gratuita também. Ótimo. Como eu disse, né, a Sociedade de Psicologia foi pioneira nisso com o HELP. Eu nem sei se vocês sabiam dessa atividade. A Cleide, que foi do comitê, a Cleide Maria da Silva, que ela foi do comitê transpessoal, ela participou do HELP também. Sim. Aí, pessoal, a gente está aberto a perguntas agora. Sim, é só para comentar que vai estar no YouTube depois da sociedade, tá? E podem tirar agora do silencioso os microfones. Boa noite. Boa noite. Tudo bem, professor Paulo? É Renata. Eu Oi, sou Renata. aqui de Santiago, né, do Rio Grande do Sul aqui. Estou bem feliz com essa programação de ouvir a logoterapia, né, pela Sociedade de Psicologia. Também sou formada em psicologia e estou fazendo agora pós em logoterapia pela Unilife, lá com o Alisson. Sim. E eu sei que o senhor foi um dos que conheceu o Frankl pessoalmente, né? Teve esse contato com ele quando ele esteve aqui. E eu tenho uma pergunta referente assim à vida dele. Eu me questiono muito assim porque ele era judeu, né, professor? Sim. Mas ele era como que era isso na vida dele? Era um judeu ortodoxo? Ele era um judeu messiânico? Ele não tinha assim tipo um fervor na questão, porque a cultura judaica é muito forte, né? Sim. E como que isso era para ele? Porque a gente vê que o Freud, ele já se absteve totalmente, né, dessa questão judaica na vida dele. E como que era isso pro Frankl? E um outro ponto que eu queria colocar, porque o senhor falou que aqui no Rio Grande do Sul é um dos lugares onde mais tem a questão do suicídio, né? Já foi tido, assim, como o estado onde mais teve. E a minha cidade, ela tem 50 mil habitantes. E por volta do ano de 2000, ela já teve no segundo lugar a nível nacional, né, de casos de suicídio. E a gente sabe que a logoterapia, ela tem um trabalho, né, muito voltado para essa questão do vazio, de tirar essa questão do vazio existencial, da tríade trágica. E eu me questiono muito por que isso é tão difícil, né, de ser aceito dentro da universidade, porque é tão pouco conhecida. Quando eu fiz o meu trabalho, eu fui a única que fiz trabalho de logoterapia no final da graduação na universidade, e até hoje, depois ninguém mais fez, né? Então, eu acho assim que há uma carência de uma abertura no campo, né, acadêmico da logoterapia, principalmente aqui para nós, onde o Frankl entrou, né, no Brasil, foi no Rio Grande do Sul. Já no Nordeste já é um pouco diferente, né? Ok. Vou responder primeiro a primeira pergunta que tu fizeste. Sim, o Frankl era de ascendência judaica, mas o Frankl não era, como tu levantasse duas, não era um fervoroso tipo de frequentar sinagogas, ou não era um ortodoxo, não era messiânico, né? Mas ele tinha uma crença, que dá para dizer uma crença religiosa, né? E ele não via como o Freud que a religião
seria uma neurose que tinha que ser curada. Ele simplesmente considerava que é uma manifestação do ser humano. Mas algo super importante de ter presente, ele sempre insistiu que psicoterapia é uma questão de ciência e religião é uma questão de fé. São dois âmbitos diferentes que não devem ser mesclados porque dá confusão. Então, ele sempre insistiu em trabalhar isso. Quando o neto do Frankl esteve aqui em Curitiba, num evento que foi feito, eu conversei com ele um pouquinho e ele comentando que o avô dele, o Frankl, né, rezava. Mas todo mundo, quando ele rezava, ele era muito discreto. Ele, inclusive, se retirava para o seu quarto e fazia suas orações, mas não divulgava isso. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão do suicídio, é claro que todas as teorias psicoterápicas trabalham com a questão do suicídio, que é muito sério, né? E a questão do vazio existencial é um dos motivos que ocorre o suicídio, além de outros possíveis, né? E a questão do desespero, por isso que é tão importante a visão da logoterapia, de que sempre há possibilidade de sentido, mesmo que eu perca alguns sentidos. Ele diz que quando eu me desespero, eu estou, de certa forma, idolatrando um valor. Por exemplo, um rompimento amoroso, que muitas vezes uma pessoa se mata porque a pessoa que ela amava vai embora, manda ela embora, não quer mais saber dela. E ele diz que isso é uma idolatria desse sentido, né? Como se só existisse isso. É claro que é um grande sofrimento, né? Ou a morte de uma pessoa. Com certeza é muito doloroso, mas ele diz que o fato de esse sentido não existir mais para mim não deve me tirar a esperança de que eu vou encontrar e existem outras possibilidades de sentido. Então, trabalhar para mostrar para a pessoa que está desesperada que há outras possibilidades, mais o que ele faz quando as pessoas dizem a vida não tem mais sentido para mim, né? Isso que eu coloquei, inclusive, na frase, diz, pode ser que tu não veja agora sentido, mas é a pergunta que a vida te faz, ou que a vida vai te fazer. Tu tem que estar preparado para isso. Tu não sabe, tu não tem bola de cristal para dizer que mais adiante não vai ocorrer situações que mudem a situação que tu está vivendo agora. E se conhece, inclusive, que uma das coisas que se trabalha é tentar que uma pessoa que está tentando o suicídio, que ela segure por 5 minutos. Né? Se tu conseguir conversar com ela, que ela adie por 5 minutos, porque nós sabemos que não todos, mas muitos dos suicídios ocorrem por impulso, né? E várias pessoas depois se arrependem, né? E às vezes fazem coisas por desespero e, se pudessem, voltariam atrás. O Frankl, inclusive, acabou desenvolvendo, porque ele trabalhou com muitas pessoas que tinham tentado suicídio, ele desenvolveu uma técnica muito interessante, que era perguntar para a pessoa que tinha tentado suicídio se, depois que ela tinha passado da situação, né, mas estava internada no hospital, ele perguntava para a pessoa se ela pretendia tentar o suicídio novamente. E ele disse, todas as pessoas me respondiam que não iam tentar. As que não iam tentar, realmente, porque tinham se arrependido, e as que iam tentar de novo, mas que não iam dizer, porque daí sabiam que todo mundo ia ficar cuidando para que ela não tentasse o suicídio. Por isso ele fazia uma segunda pergunta para a pessoa, porque ele sabia que a primeira era sempre não vou tentar mais. Ele fazia a pergunta, por que tu não vai mais tentar o suicídio? E ele diz que aquelas pessoas que ficavam um pouco atrapalhadas, que não conseguiam responder, que não conseguiam apresentar uma razão importante, tipo, uau, eu me dei conta que loucura eu estava fazendo, eu vou dar um desgosto para os meus pais, os meus filhos vão ficar desamparados, o trabalho que eu fazia, que eu gosto, que é importante, eu não vou mais poder fazer.
Então, quando não conseguiu apresentar uma razão, simplesmente, não vou fazer mais, não sei o quê, ele diz, essa pessoa nós temos que estar atento e continuar tratando dela, porque ela não tem uma razão que ela perceba que mantenha a vida dela. Isso. Outros questionamentos? Tem outra pergunta da Daniele Lopes. A logoterapia entende o ser humano como sendo um ser também espiritual? Como Frankl apresenta essa espiritualidade em suas obras? Sim. O ser humano, o Frankl, inclusive, fala do ser humano como tendo 3 dimensões, não 3 partes diferentes, 3 dimensões. A dimensão mais óbvia nossa, que nós enxergamos, a dimensão somática, o nosso corpo, que nós compartilhamos com animais e com plantas. A dimensão psíquica, que nós compartilhamos com os animais, e principalmente os animais superiores, né? E o que ele chamava de dimensão noética, que, na verdade, inicialmente ele chamava de dimensão espiritual. Só que ele sempre insistiu que a dimensão espiritual para ele era uma dimensão antropológica, ou seja, que pertencia ao ser humano. E quando os livros começaram a ser traduzidos nos Estados Unidos, as pessoas faziam equivaler espiritual a religioso. E ele diz, não tem nada que ver. A religião está dentro da espiritualidade, ou pode estar dentro da espiritualidade, mas uma pessoa não tem a sua espiritualidade aumentada ou diminuída se ela tem ou não tem uma crença religiosa. A dimensão espiritual para o Frankl é aquilo que caracteriza o ser humano como ser humano e diferencia ele dos outros seres. Ou seja, na dimensão espiritual é que está essa percepção de necessidade por sentido, a vontade de realizar sentidos, a questão da liberdade, a questão da responsabilidade, a questão de poder se contrapor às condicionalidades da vida e assumir uma posição frente àquilo. Se não dá para modificar, bem, eu tenho que modificar, aceitando que isso não dá para ser modificado, mas não me desesperar com relação a isso. Então, sim, a dimensão espiritual é uma parte importante da logoterapia, é uma parte essencial da logoterapia, mas sempre lembrando, não equivale à religião. É uma dimensão do ser humano como pessoa. Certo? Que mais? As perguntas estão vindo aqui. Gostaria de ouvir sobre o livro traduzido A Presença Ignorada de Deus dentro da teoria de Frankl e mecanismos terapêuticos e espirituais. Quais as relações e distinções? Certo. Bom, esse livro é, na verdade, a tese de doutorado do Frankl, em que ele vai abordar, assim como ele dizia, assim como para o Frankl a sexualidade reprimida, instintos reprimidos, ele diz que pode haver também a religiosidade reprimida. Ele não quer dizer que todo mundo tenha a religiosidade reprimida ou qualquer coisa, mas ele diz que, principalmente numa época que fez uma pressão muito grande contra a religiosidade, né, ele diz que as pessoas poderiam reprimir a sua religiosidade. Então, ele diz que deveria ser trabalhada a possibilidade de que isso estivesse ocorrendo. Né? Quanto à questão do inconsciente, como eu já disse, o Frankl não negava o inconsciente instintivo. Né? E ele dizia que há determinadas partes no ser humano, como Freud dizia, né, que podem ser inconscientes. Mas ele não dava a importância ou o significado que o Freud dava ao inconsciente. Né? Tanto é que naquela definição que eu apresentei, o ser humano é um ser consciente e responsável, mostra a ênfase maior que ele dá na consciência e na responsabilidade, em vez do que era para a psicanálise, que o inconsciente assim é um conceito central. Né? Mas o Frankl não nega essa possibilidade. Agora Limerce Delamo, né? Delamo
Tá. O senhor pode nos falar como a logoterapia e Frankl vê a dependência química? Como achar sentido após uma recaída durante o tratamento? E o sofrimento da família? Como achar sentido ao sofrimento? Certo. Bom, o Frankl, inclusive, teve uma vez ele foi fazer uma conferência nos Estados Unidos, é muito conhecida essa história para quem conhece um pouco de logoterapia, e ele pegou um táxi para ir para a universidade, onde ele ia fazer uma conferência, e ele era muito conversador, o Frankl, e ele foi conversando com o taxista, né? E o taxista perguntou para ele estava nos Estados Unidos, né, o que ele tinha vindo fazer ali naquela cidade, e ele disse que ele tinha sido convidado pelos jovens da universidade, né, pelo diretório acadêmico, para falar para os jovens. E a pergunta que ele deveria responder na conferência dele é: os jovens estão loucos? E o Frankl perguntou para ele: quem sabe o senhor que vive aqui, o senhor poderia me responder isso, porque eu vou ter que falar para eles. O que o senhor acha? Os jovens estão loucos? E o taxista saltou e disse: claro que eles estão loucos. Eles se drogam, eles se agridem, eles matam os outros e se matam. Então ele disse: claro que os jovens estão loucos. Aí ele até brincou com ele: quem sabe então eu dirijo o táxi e o senhor vai lá e fala com eles, né? E o Frankl, depois de brincadeira, ele começou a chamar isso que ele dizia a síndrome do táxi. E o que ele queria dizer com isso? Quando a pessoa não vê sentido na sua vida, outras coisas emergem. Já que ele não consegue realizar sentido e tem um vazio, ele preenche de alguma forma. Então, o uso de drogas é uma forma de dar, não sentido, mas de preencher o vazio que ela tem, né? A agressão também, quer dizer, essas lutas de gangues, por um lado tem aquela questão do poder, eu posso mais que tu, eu te venço, né? E então mostra também que eu estou realizando atos que, de certa forma, eu quero me ativar, mas me ativar de uma forma negativa, né? Quanto ao uso de drogas, né, bem, assim como todas as teorias praticamente trabalham com isso, né? Então, tem que ajudar a pessoa a ver que o uso de drogas, na verdade, está tirando da pessoa as possibilidades de realizar. Nós sabemos, apesar de toda a negação que as pessoas que usam drogas, que geralmente dizem: não, eu só uso um pouquinho, eu não tenho problema nenhum, quando eu quiser parar, eu paro, né? Mas elas sempre dizem que não, mas eu não quero parar, né? Não querem parar porque não conseguem parar, porque elas estão preenchendo a sua vida por um vazio, né? Trocando por um. Então, é ajudar as pessoas a encontrar sentidos. Tem trabalhos muito interessantes, uma pedagoga espanhola, ela fez muitíssimos estudos usando um instrumento que mede o sentido da vida, acompanhando pessoas que entraram em programas para tratamento de drogas, comparando pessoas que tinham alto sentido de vida e baixo sentido de vida. E acompanhou nas várias fases em que a pessoa, à medida que evoluía no programa, ia crescendo o sentido de vida. E as pessoas que abandonavam o tratamento no meio eram aquelas que no início do programa mostravam que elas já tinham um sentido de vida muito baixo e que não conseguiram acompanhar o crescimento. Então, claro, por isso que um tratamento para uma pessoa que usa drogas geralmente envolve a família. Porque, claro, há sofrimento na pessoa que usa drogas e há sofrimento na família que tem que suportar um drogado, né? O sofrimento em si não tem sentido, né? Mas eu posso tirar experiências do sofrimento e buscar mudanças. E, claro, não tem uma forma simplificada que a gente possa dizer faça isso ou faça aquilo. Nós sabemos todos que o problema de drogas é extremamente complicado, né? Mas a questão, tem muitos programas baseados na logoterapia que trabalham com pessoas que usam drogas. O Lucas agora Marcheni. Professor, qual conselho você daria para o jovem logoterapeuta? Um conselho de que faria
do que faria e um conselho do que não faria. Obrigada. Bem, um conselho, eu vou dizer uma obviedade. Em qualquer teoria, nós temos que saber muito bem a teoria, né? Nós temos que estudar a teoria, né? Então, bem, estudar os livros do Frankl e os livros de seguidores do Frankl é muito importante. Existe sentido, mesmo no sofrimento, né? Mas eu não posso dar sentido. Eu posso dizer para a pessoa que ela tem que buscar e que existe sentido, né? Mas ela terá que buscar. Eu posso falar dos caminhos, como eu disse, dos vários caminhos possíveis. Então, o que eu jamais poderia fazer, um logoterapeuta não pode fazer, é tentar dar sentido para a vida de uma pessoa, porque não tem como fazer isso. A pessoa tem que descobrir o sentido. Ela tem que ver, né? É aquilo que, de repente, tu vê alguma coisa como significativo e aquilo tem importância, não são os outros que vão dizer, né? Então, porque se eu tentar dar sentido, eu estou tirando a liberdade da pessoa e estou tirando a responsabilidade dela. Ela tem a liberdade de escolher e as escolhas que ela fizer, ela é responsável pelas escolhas dela. Eu posso ajudar ela a mostrar que tu é responsável pelo que tu fizeres e pelo que tu não fizeres, né? Mas tu é responsável e é tu que vai ter as consequências. E por isso é importante que essa é uma vida, a vida é tua. Eu não posso dizer como tu viver a tua vida. Eu posso te ajudar a mostrar que do jeito que tu está vivendo, está trazendo sofrimento para ti, para os outros. E possivelmente tu não está alcançando os sentidos que tu querias, se tu está indo por caminhos equivocados. Posso discutir isso com a pessoa, né? E que é basicamente o que se faz em qualquer linha psicoterápica, né? A gente conversa com as pessoas. Agora vem a nossa última, né? Porque a gente está se aproximando do final. Aqui é um pouquinho mesmo, porque filosofia já é mais profundo, né? A Ludmila Ribeiro Cruz Santos está pedindo, professor, poderia falar um pouquinho das influências filosóficas de Frankl? Certo. Um pouquinho. Bem, certo, um pouquinho. Primeiro, o existencialismo é uma das influências filosóficas do Frankl e, principalmente, ele diz nos seus livros, ele já vinha desenvolvendo a logoterapia algumas ideias, mas quando ele encontrou o filósofo alemão Max Scheler, ele ficou como que maravilhado, porque o Max Scheler dizia coisas que fechavam com o que o Frankl já pensava em termos, vamos dizer, psicológicos, né? E dava uma base filosófica, né? O Max Scheler fala do espírito humano, certo? E fala dessa liberdade que o espírito humano tem frente às condicionalidades que encontra. Então, a influência mais importante no Frankl é o Max Scheler. Mas também o Kierkegaard é importante, né? O Heidegger é importante, menos importante, mas também, né? Mas a influência principal é o Max Scheler, filósofo alemão, que é a base, o Frankl diz, a base filosófica da logoterapia é o Max Scheler. Mas tem muitos Só outros. A última agora. Tá. Tem muitos outros. Só a última, pessoal. Desculpa, só mais uma, tá? Que aí realmente queria perguntar sobre a cosmovisão da logoterapia. Cosmovisão sobre a logoterapia. Pergunta complicada, né? Bem, eu acho que uma das questões que nós teríamos que dizer é o que já, de certa forma, eu já apresentei. A questão de que a vida tem sentido. O que pode ocorrer é que o ser humano não consiga ver esse sentido. E aí o Frankl fala do que ele chama de suprassentido.
em que ele diz que muitas vezes há coisas que nós não conseguimos, e aliás isso não é só o Frankl que diz, os filósofos dizem muito isso, que nem tudo está acessível ou é respondível através da razão. Então, por isso que o Frankl fala de um suprassentido, a possibilidade de que haja algum sentido no mundo, na existência, que nós, pela nossa razão, não conseguimos perceber, mas que poderia existir, né? Então, entra já dentro de certa forma, uma visão de mundo, de existência, de universo, né, que estaria fora de nós. Poderíamos até abordar, que antes foi levantada a questão de religião, né? Os filósofos, nós sabemos que dizem, não dá para provar que Deus existe, mas também não dá para provar que Deus não existe. Não tem como provar racionalmente isso. E essa é uma crença que nós temos e, por isso, é algo de fé, que o Frankl diz. As pessoas que têm fé, bem, elas acreditam em Deus. E aqueles que não acreditam, eles podem não acreditar, mas não tem como, no nível que nós estamos dentro do mundo, provar racionalmente que existe ou que não existe, né? Então, é uma questão de vivência pessoal aqui, de fé ou de também, né? ciência. Respeito pelas crenças e valores de cada um, né? Respeito isso é importantíssimo, né? Se eu tenho liberdade, eu tenho que respeitar os valores e as crenças das outras pessoas. O grande problema é quando eu começo a ter uma crença, um valor, advogar alguma coisa, e que eu não consigo ver onde é o limite do que eu estou propondo, e eu acho que eu posso invadir tudo, né? Tem aquela famosa frase que a gente repete, né? Que a minha liberdade termina quando começa a do outro, né? Encontrar isso aí é que é difícil na prática, né? Aí que nós chegamos àquela questão que se diz em português, aí é que são elas, né? Porque é difícil estabelecer um limite preciso. Mas nós devemos fazer. Como seres de diálogo, nós devemos trabalhar nisso. E a possibilidade, a necessidade de diálogo, que nós vemos no Brasil e no mundo, como nós estamos faltos de diálogos, né? Nós estamos muito mal, nós não conseguimos dialogar, porque nós não conseguimos respeitar que a pessoa pense diferente. Se a pessoa é diferente, eu já começo a considerar que ela não presta, né? E ela começa a pensar, porque eu penso diferente, que eu não presto, né? Na verdade, nós pensamos diferente, simplesmente. Como tu disseste, né, Graziele, nós temos que aprender a respeitar os valores e as vivências das outras pessoas, mesmo que elas sejam diferentes das nossas. É o mais difícil, né? E aceitar que a gente tem que conviver, às vezes, com a dúvida. Se a outra pessoa está vivendo diferente e está satisfeita, uau, será que eu estou certo? Ou eu não preciso seguir a mesma coisa que ela para também, de certa forma, viver de acordo com os valores que eu tenho. Isso que é importante, eu viver de acordo com os valores que eu tenho refletidos, não recebidos acriticamente. Eu tenho que ser capaz de olhar os valores, mesmo que uma pessoa me diga, e pensar, sim, eu acho isso mesmo, então eu sigo aqueles valores. Ou não, eu não acho, então eu tenho que buscar quais são os valores que eu vou seguir. A psicologia transpessoal fala muito de evitar a dualidade, né? Certo e errado, se bom ou não, presta ou... Isso adoece, né? Então, tá, pessoal, nós queríamos, o comitê e a sociedade, queria muito agradecer a tua presença hoje. Acho que todo mundo está te elogiando aqui, foi parabéns, é um prazer, fiquei muito apaixonado. A Francisca lá mandando coraçãozinho para ti. Tá bom? Então, a gente está realmente muito emocionado até com a tua palestra. E só mais uma coisinha antes de encerrar, que em dezembro a gente tem a palestra com a Vera Saldanha, tá? Que ela é presidente da Lubrate e que essa palestra de hoje vai ficar gravada depois no YouTube, no site da sociedade.
Tá. E uma coisa que estou perguntando é na questão da presença, a própria inscrição depois acho que garante a presença de vocês, né? Sim, a Aí gente... qualquer coisa, vocês dão uma ligadinha para... pode falar que tu sabe mais, né? Não, Grazi, só para avisar que, além da inscrição, eu vamos batendo foto da tela e aí depois nós vamos conferindo como presença, né, quem estava aqui. Ah, tá. Então, ali no início, no meio, eu já bati, então pode ficar despreocupado, que acho que mais ou menos uns 2 semanas a secretária vai enviando o certificado de participação de vocês. Ok. Uma vez, então, a gente agradece a Sociedade de Psicologia e o Comitê de Psicologia Transpessoal agradece a tua presença, né? Foi muito bom toda a tua informação e comentários da vida do Frankl, né? Da vivência dele, dos livros. E realmente, esse livro Em Busca do Sentido é maravilhoso, né? A gente sugere para quem ainda não leu, né? Que é Sim. não é à toa que está entre os 10 melhores, né? Tá bom, Isso pessoal? aí. E eu agradeço a Sociedade de Psicologia ter me convidado, agradeço vocês terem vindo e assistido e feito as perguntas, que a gente sempre aproveita do que os outros perguntam, né? Aprende, né? Sempre, Então, sempre, sempre. muito Então obrigado. tá, pessoal. Boa noite a todos, então. Um abraço.